essa não é a primeira vez, né? Esse episódio do Bill, não é a primeira vez que vocês revisitam a história de vocês, né? Já com biografias, outros documentários e tudo mais. O que foi diferente dessa vez com relação às Acho outras? que foi um projeto mais ambicioso, eu acho, para começar. Eu acho que a gente tem um documentário feito, inclusive, pelo Branco e pelo Oscar Rodrigues Alves, mas que tem um perfil diferente, né? É uma visão interna, muitas imagens de bastidores, uma narrativa bem diferente. Esse, assim, com depoimentos e mais factual, mas a gente nunca tinha feito algo assim tão minucioso, levando em conta realmente toda a trajetória, a gênese, com material inédito, a gente visitando lugares onde a gente começou, tipo o Colégio do Equipe, o Pátio do Colégio Equipe, a Biblioteca Municipal, onde a gente fez o nosso primeiro show, voltando ao Sesc Pompeia. Então, nesse sentido, acho que cobriu muita coisa que a gente tinha esquecido, que a gente tinha deixado de lado, que a gente não tinha abordado ainda. Ficou nada de fora, ficou muito rico, muito enriquecedor para a gente também ter feito. Tirando o Tony, né, da formação atual, todos vocês se conheceram no Colégio Equipe, né, como você comentou, Brito, lá no começo dos anos 80. E era um colégio que, pelo que vocês falaram, mostraram no episódio também, ele tinha muito esse lance de fomentar a cultura, né, com shows, eventos, artistas e tudo mais. Vocês acham que a gente regrediu com relação a isso, assim, de a escola ser um ponto de encontro de cultura, de fomentação de cultura? Pelas escolas dos meus filhos, eu diria que Uhum. sim. Eu diria que sim. Comparativamente, sim. Eu acho que, mas eu acho que a equipe era também um colégio um pouco não muito típico naquela época. Eu não acho Era que isso meio fosse, fora da curva, assim. não era muito uma regra isso acontecer. Tanto é que ali era um ponto de encontro de várias pessoas de outros lugares, né? Agora, eu acho que em termos gerais é óbvio que essa questão da cultura tem sido tratada de uma maneira grotesca nos últimos anos, né? Essa desvalorização da cultura, da relevância que isso tem, econômica e para o país como um todo, em todos os sentidos, eu acho que é patético, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é óbvio, eu acho que é, é algo que devia ter sido, deve ser levado em consideração daqui para frente, isso tem que melhorar. E você tem razão quando você disse que o Equipe era realmente uma escola especial, nesse sentido, que ela já se diferenciava das escolas mais comuns e normais naquele tempo, porque eu Uhum. mesmo não tendo estudado lá, fui atraído pela programação cultural, né, da escola, da efervescência ali que rolava. Então, eu concordo que, como o Brito falou, realmente tem um descaso com a cultura hoje em dia, tem um descaso com a educação, aliás, nesse governo atual, a gente vê, mas o Equipe foi também uma coisa muito específica e especial daquela época, né? Tanto é que que foi um ponto de encontro ali de toda aquela geração ali. Vocês mostram também isso, que sempre foram uma banda que se preocupou muito com a inventividade, assim, desde, pô, vamos usar o figurino desse jeito para já chamar atenção nos programas de palco, de plateia e tudo mais, a coisa, tipo, vamos fazer um álbum conceitual. Rolava uma pressão de vocês mesmo com vocês, do tipo, e aí, como é que a gente vai surpreender dessa vez, durante os vários períodos da carreira, dos 40 anos da banda, ou sempre foi uma coisa natural, do tipo, Acho que não foi nada premeditado nem programado. Acho que foi algo natural, um pouco da nossa índole, de não se repetir, de procurar caminhos novos, de fazer coisas que nos surpreendessem também. Acho que como éramos um grupo grande, acho que a gente sempre trabalhou seduzindo uns aos outros, entendeu? Então acho que uhum, essa história da novidade, de apresentar algo diferente, um pouco imprevisível, imprevisto, sempre foi um exercício que a gente fez entre nós também. Então acho que a cara da banda é um pouco resultado disso também. As nossas referências, né, as coisas que a gente admirava, né, eram artistas todos muito inventivos, como você diz, né? Então, desde a gente a geração que, né, curtiu muito Beatles, no Brasil tinha as referências dos músicos da Tropicália, Caetano, Gil, o Chico, os velhos mestres do samba, tudo isso estava na nossa cabeça. Daí o Bob Marley, o punk, o new wave que começava. Então a gente se identificou com isso e essa é uma busca que a gente tem até hoje, né? Da inventividade, de não estar dentro de nenhum dogma, de nenhum tipo de música, né? Então a gente, enfim, faz o que a nossa imaginação, né, manda, né? Então isso sempre foi uma característica nossa e continua sendo. Desde o início éramos isso, uma mistura de paixão pelo reggae, pelo rock,
pela música brasileira, e a gente foi juntando tudo isso. Levou um tempo para a gente conseguir ter uma marca titânica, assim. Vamos uns 4 anos amadurecendo e elaborando essa química musical. Mas foi muito legal, a gente teve paciência para encontrar isso. Da época dos programas de auditório para hoje em dia no mundo do TikTok e tudo mais. Hoje em dia é mais difícil de conseguir chamar atenção pela inventividade? Ou vocês acham que não tem isso? Sempre foi difícil? Eu acho que cada época tem as suas dificuldades. Nunca foi fácil você se destacar na música, e a internet trouxe também coisas muito positivas no sentido de democratizar um pouco as coisas. Antigamente você ficava muito na mão das gravadoras, mas eu acho que nunca foi fácil. Não é fácil hoje, nunca foi fácil. O que a gente foi aprendendo ao longo desses anos é que a música de qualidade, né, as obras de qualidade, elas acabam se impondo de alguma forma, né? Então a gente tem que, às vezes, ter paciência, ter perseverança, mas insistir numa linguagem que é sua, que é inventiva, que é original, ela acaba, em alguma hora, dando frutos, vazando, né? E eu acho que foi isso que nos norteou, né? Mas não é fácil nunca. Óbvio, isso daí provavelmente acontece com todas as bandas, mas os fatores externos sempre são muito importantes, né? Para determinadas fases, como, por exemplo, mostra no documentário a época da prisão do Arnaldo, do Tony, para toda a concepção do Cabeça Dinossauro, daí o Jack Endino ali na época do Titanomaquia, né? O que tem acontecido agora que vocês acham que está transformando vocês para as próximas fases, assim? Eu acho que a gente tem uma qualidade que sempre a gente reflete um pouco o que está acontecendo, né? A gente é um pouco o cronista da época que a gente está vivendo. Então a gente não tem muitas certezas, mas a nossa música vai refletindo o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo. O Brito fala sempre isso na época que tinha aquela máquina Polaroid, né? A gente faz um instantâneo, uma foto assim do que está acontecendo. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que no momento move exatamente, mas está vivendo nesse mundo, está vivendo nesse momento, com todas as coisas que acontecem, políticas e extrapolíticas também, o que cada um vai vivendo na sua vida particular, acaba se refletindo na nossa música de alguma forma, né? E na carreira de vocês tiveram sempre que lidar com muitas saídas de integrantes, né? Algumas mais traumáticas, outras menos e tudo mais. E como conseguir manter o que é o Titãs sem uma peça que fez o Titãs ser o que é o Titãs? No nosso caso, a gente está até privilegiado nesse sentido, porque a gente era uma banda que, no início, era uma banda de cantores-compositores, né? Então, acho que a gente foi, cada um assumindo um instrumento, e foi virando uma banda aos poucos, aprendendo a tocar os instrumentos, inclusive. Então, ali no começo, essa formação mais clássica tinha 5 cantores, o que é uma coisa já muito rara de ver em bandas por aí. Então, acho que isso que era uma desvantagem no começo, porque a gente tinha uma identidade mais complicada, né? Você não identificava quem era quem ou quem fazia o quê. Isso complica um pouco a relação com o público. Acabou sendo uma vantagem nesse sentido, né? Porque eu imagino que se um de nós fosse o único cantor, compositor da banda e saísse, ia ser bem difícil para os outros dar continuidade àquilo, aquela linguagem, aquele vocabulário. Eu acho que essa coisa da composição e da voz que representa a banda é fundamental, né? Acho que quando você perde isso, você realmente corre um risco muito grande de perder a identidade, né? E a banda se esfacelar. Então, acho que a gente, como tinha vários cantores, compositores e mesmo gente que nunca cantou, compunha, então acho que isso ajudou a gente a suprir essas faltas que, obviamente, quem saiu fez, e a gente foi se renovando, né? Acho que outra coisa boa é que, mesmo sendo 8, a gente sempre procurou se renovar. Então, a renovação também não vinha como algo estranho, vinha como uma coisa da natureza da banda. Então, acho que são as duas coisas que ajudaram, acho que a gente. A gente perdeu o medo da mudança. Isso faz parte da nossa dinâmica, né? A gente lidou bem com isso. Foi difícil no começo entender, mas hoje a gente compreende bem as mudanças e a gente incorpora isso.
que é importante Sim. para se renovar, para recomeçar. É tudo muito interessante também. Engraçado que o Brito comentou sobre esse lance de muitos integrantes e de cada um ter uma característica. O Titãs tem uma coisa que me lembra um pouco, sei lá, uma coisa meio Novos Baianos, assim, que tem muitos integrantes, mas você consegue identificar muito bem a característica de cada um dos integrantes. Quando eu era mais novo, por exemplo, eu lembrava sempre, tipo, o Sérgio Brito é o moço do teclado que canta Homem Primata, sabe? Sempre tinha alguma característica muito marcante de cada um que lembrava, assim, que não deixava, tipo, mas quem que é esse integrante mesmo, né? Sempre achei muito interessante isso do Titãs. Mesmo com muita gente, todo mundo tem uma personalidade muito forte, fica sempre bem marcado. Agora, assim, vocês marcaram definitivamente o nome de vocês na história da música brasileira de todos os tempos, óbvio. Qual vocês acham que foi a marca que vocês deixaram, assim? Qual que foi o recado que o Titãs deixou e continua deixando, enfim, né? Porque vocês continuam na história da música brasileira. Quando alguém lembrar Titãs, vai pensar no quê? Como um todo, assim, eu acho que essa questão da diversidade e a inventividade, como você falou, acho que são dois fatores muito importantes da nossa carreira, como um todo, né? Eu acho que tem coisas mais específicas, tipo Cabeça de Dinossauro, acho que representa uma coisa muito bacana na história da música brasileira, que é o fato de você falar de assuntos de uma maneira mais direta, mais o grito na parte do canto, esse discurso mais direto e essa nervoso, essa coisa que não existia, pelo menos no mainstream da música brasileira, né? Não é à toa que ele é o disco mais relevante da nossa carreira, acho até porque ele representa essa novidade na música brasileira, assim, como um todo. Então, eu falaria assim, essa coisa como um todo, eu diria essa diversidade e essa inventividade, e o Cabeça representa isso, realmente, essa coisa mais visceral, que eu acho que não existia na música brasileira. Se você pegar duas músicas que são grandes sucessos da nossa carreira, que aparentemente não tem muita coisa entre si. Se você pega Polícia e Epitáfio, as duas músicas que o Brito canta, e elas são muito diferentes entre si, mas elas são titãs. Você ouve e você fala, olha os titãs aí. Então, eu acho que isso comprova um pouco isso aí que o Brito falou, né? Então, a gente vai ser lembrado por isso, essa diversidade, essa inventividade está fazendo... A canção é assim, então vamos até o fim, assim, vamos fazer ela como ela tem que ser, né? Eu colocaria a palavra ousadia também, que é uma palavra que sempre andou com a gente, essa vontade de provocar um sentimento diferente nas pessoas. Então, acho que a gente, em momentos importantes, a gente soube ousar. Isso é uma marca também. Fora a resiliência também, né? Que em muitos momentos teve muitas dificuldades ali que outras bandas também não teriam nem continuado, né? É verdade, essa resistência, né? E eu acho que é muito essa característica que você falou interessante, que apesar das individualidades estarem marcadas, o espírito coletivo é muito forte, né? Então, hoje em dia, quando uma pessoa vai assistir um show dos Titãs, ela quer ouvir aquelas músicas, quer sentir aquela onda. Ela não precisa necessariamente estar vendo o Arnaldo, estar vendo a mim, ou estar vendo os que já foram, os que estão, mas ela quer ouvir aquela música e aquele espírito, né? Então, isso é muito legal. Gente, obrigado demais aí pelo tempo de vocês. Achei maravilhoso assim, o episódio, porque é muito dinâmico, apesar de 40 anos ele conseguiu condensar legal, assim, de uma forma bem dinâmica, bem legal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Sucesso aí.